Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das perguntas mais alucinantes que existem. O que acontece no dia em que a gente confirmar que não estamos sozinhos no universo? Pois é, existe um plano para isso e ele está sendo completamente reescrito para o mundo em que vivemos hoje. Vamos descobrir juntos o que está mudando. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Tenta imaginar a cena. Num observatório silencioso, em qualquer lugar do planeta, uma cientista olha fixamente para uma tela. E ela vê algo. Algo que não deveria estar ali. Um padrão claro, inequívoco, artificial e, com certeza, não humano. A grande questão é essa. E se não for algo para daqui a 100 anos? E se for amanhã? O que aconteceria nos minutos, horas e dias seguintes? Quem seria a primeira pessoa a saber? E depois? É só parar para pensar no caos que isso poderia virar. Quem é que bate o martelo e diz isso é real, não é um alarme falso? Quem vai ter a responsabilidade de anunciar para o mundo inteiro? E se, de repente, a notícia vaza no X ou, sei lá, no TikTok, antes de qualquer comunicado oficial? A confusão tá armada, né? E aí vem a pergunta de $1 milhão. A gente responde? A gente manda um oi de volta? Acredite ou não, já existe um tipo de manual de instruções para esse momento há um bom tempo. Só que tem um detalhe. Ele foi escrito para uma outra era. Um mundo sem internet na velocidade da luz, sem inteligência artificial analisando dados e, principalmente, sem o poder avassalador das redes sociais. Então vamos dar uma olhada nesse manual antigo. Por que será que as regras que guiaram os cientistas por tanto tempo simplesmente não dão mais conta do recado no nosso mundo de hoje? Olha, essa preocupação em ter um plano não é de hoje, não. Começou lá em 1989, com a primeira declaração de princípios da Academia Internacional de Astronáutica, a IAA. Teve uma atualização em 2010, mas, sinceramente, o mundo já estava mudando rápido demais e o foco ainda era muito fechado, sabe? Pensando quase que só em sinais de rádio. Foi por isso que, em 2022, um grupo de trabalho foi criado especificamente para essa missão, uma revisão total que resultou nesse novo rascunho agora de 2025. E quando a gente coloca o ontem e o hoje lado a lado, a diferença é gritante. Pensa só. Em 2010, a busca era por sinais de rádio. Hoje, a gente procura por tecnossinaturas, um leque muito maior de possibilidades. Naquela época, a notícia seria controlada, talvez com um comunicado à imprensa. Hoje, a informação dá a volta ao mundo em segundos, muito antes de qualquer verificação oficial. A ciência mudou, a comunicação mudou, quem participa do jogo mudou, não tinha jeito, o manual precisava ser reescrito do zero. Então, como é que se atualiza um plano para o que pode ser o momento mais importante da história da humanidade? Com certeza não é um trabalho para uma pessoa só ou para um país só. É um processo colaborativo, minucioso e, acima de tudo, global. O caminho até chegar nesse novo rascunho foi e continua sendo muito bem pensado. Começou em 2022 com a formação de um grupo de especialistas. Esse grupo debateu e revisou as ideias em conferências internacionais de Baku a Milão. E, talvez o mais importante de tudo, o processo envolveu coletar a opinião anônima de mais de 350 especialistas do mundo todo, para garantir que a versão final seja forte e tenha um apoio realmente global. E este gráfico aqui mostra um ponto que é fundamental. Essa deixou de ser uma questão só para astrônomos. O novo grupo de trabalho tem cientistas sociais, especialistas em direito e política, gente de humanidades e profissionais de comunicação. Afinal, uma descoberta dessas afetaria a humanidade inteira. Então, nada mais justo que a humanidade inteira ajude a escrever as regras. Certo, então o que tem de tão novo nesse manual de instruções para o primeiro contato? Vamos dar uma olhada em algumas das mudanças mais radicais e importantes que estão sendo propostas. Primeiro de tudo, a própria ideia do que a gente está procurando se expandiu. A gente deixou de só ouvir sinais de rádio. A palavra-chave agora é tecnossinaturas. E isso é gigante, porque uma civilização avançada pode nem usar rádio, mas pode construir coisas enormes. Então uma tecnossinatura pode ser uma emissão de laser, o calor que sobra de uma mega estrutura do tamanho de um sistema solar, ou até, quem sabe, um artefato encontrado aqui mesmo no nosso quintal cósmico. A rede de pesca foi lançada muito, mas muito mais longe. Os novos princípios foram pensados com base nas lições do mundo moderno. Transparência total, para combater a desinformação. Dados acessíveis, para que qualquer cientista no mundo possa verificar a descoberta. E algo muito importante, proteger os pesquisadores envolvidos e, na hora de comunicar, não só jogar os fatos, mas explicar o contexto e os possíveis riscos de forma responsável. E agora a gente chega na parte que, olha,
talvez seja a mais impactante de todas, o chamado princípio 7 desse novo rascunho. Eu vou até ler na íntegra porque é muito forte. Até o resultado de tais consultas, nenhuma resposta deve ser enviada. Para tudo! Nenhuma resposta. Vamos só digerir essa frase por um instante. E o que isso quer dizer na prática? O ponto-chave é o seguinte: o protocolo não está dizendo nunca responda, de jeito nenhum. O que ele diz é calma, não responda agora. E mais importante ainda, não responda por conta própria. Essa, gente, é a virada de chave. É a maior mudança de todas. A decisão de mandar uma mensagem da Terra para outra civilização deixa de ser uma questão só da ciência ou de quem achou o sinal. Ela vira uma questão geopolítica, cultural e humana, que pertence a toda a nossa espécie. Por isso, a recomendação de que essa conversa seja coordenada por um órgão global, como as Nações Unidas. E esse novo plano não é algo polêmico entre os especialistas, muito pelo contrário. Ele tem um apoio maciço. Numa pesquisa com a comunidade científica global, 70% dos que responderam deram ao rascunho uma nota entre 8 e 10. No mundo da ciência, ter esse nível de concordância sobre um tema tão complexo é um consenso raro e muito poderoso. Mostra que este parece ser o caminho certo a seguir. O processo todo está chegando na reta final. A expectativa é que uma votação formal aconteça até o fim de 2025 e que o novo protocolo seja apresentado oficialmente ao mundo em 2026. A humanidade está se preparando. O que nos leva a uma última pergunta. A pergunta que vem depois de todas as outras. Se os protocolos funcionarem e o mundo decidir que sim, vamos responder o que a gente diz. Como a espécie humana se apresenta para o cosmos? Essa é uma pergunta que fica para todos nós.